E depois de revelar detalhes da possível relação entre o PT e o PCC, o operador do esquema do mensalão, Marcos Valério, contou em sua delação premiada na Polícia Federal que administrava um caixa clandestino do partido com saldo de 100 milhões de reais. Vídeos exclusivos divulgados pela revista Veja mostram Valério contando que em 2005 foi procurado pelo PT para utilizar parte do caixa clandestino para entregar 6 milhões de reais ao empresário Ronan Maria Pinto, que chantageava Lula, ameaçando contar detalhes sobre as ligações do petista com a facção criminosa e o assassinato do prefeito Celso Daniel. O dinheiro, segundo o operador, não era problema. Eu simplesmente, eu tinha muito mais que os 6 milhões na mão deles. Eu tinha umas 10 vezes mais do que isso na mão. Então, pagar os 6 milhões não era o problema. Em seguida, o delator contou que evitou fazer o pagamento porque deduziu que o caso envolvia o assassinato de Celso Daniel. Condenado por corrupção, Marcos Valério cumpre pena em regime domiciliar. Sua delação premiada foi homologada no Supremo Tribunal Federal pelo ex-ministro Celso de Mello. Mota. Pois é, a gente precisa prestar bastante atenção a essa história. Vamos lembrar aqui o que o Marcos Valério falou. Ele disse que no primeiro dia da CPI dos Correios, ele recebeu a visita do senhor Paulo Okamoto. Paulo Okamoto teria dito a ele: venho a mando do presidente Lula. Ele me pede para não passar tudo que eu sei, porque eu tinha que segurar o presidente no governo. Aí o Valério continua, né? Passa o tempo e eu tive uma briga com o Paulo Okamoto e ele vira e fala o seguinte: uma turma nossa acha que temos que fazer com você o mesmo que fizemos com Celso Daniel. Ora, num país minimamente sério, uma declaração como essa deveria gerar, no mínimo, um inquérito na Corte Maior e uma CPI no Congresso, imediatamente. Marcos Valério declarou que era administrador de um caixa clandestino com 100 milhões de reais que pertenceria ao PT. E aí, em 2005, o PT pediu para Valério entregar 6 milhões em trocado ao empresário Ronan Maria Pinto, que chantageava o ex-presidente Lula, ameaçando contar detalhes sobre a ligação do PCC com a morte do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel, em 2002. Ora, eu acho que não há nenhuma notícia no noticiário recente que se compare a essa informação em termos de gravidade. Para quem não se lembra muito bem da história recente, vale a pena fazer uma recapitulação rápida aqui. As duas grandes realizações da era PT no Brasil foram o Mensalão e o Petrolão. Provavelmente são os maiores escândalos de corrupção da história recente do planeta. O Mensalão foi um escândalo de compra de votos que estourou em 2005. Funcionava assim: era uma mesada que vários deputados recebiam no valor de 30 mil reais para votar projetos a favor do governo do PT. Quem denunciou esse esquema foi o então deputado Roberto Jefferson. Jefferson disse que era o então ministro, chefe da Casa Civil, José Dirceu, o mentor desse esquema. Na época, a oposição resolveu poupar o então presidente Lula, não abrir nenhum processo de impeachment para ele, deixar que ele fosse derrotado nas urnas. O resultado foi que Lula foi reeleito em 2006 e em 2010 ele conseguiu eleger a sua então chefe de gabinete, Dilma Rousseff, como presidente. Esse foi o Mensalão. Agora, o Petrolão é um outro escândalo, foi um esquema bilionário de corrupção na Petrobras. Como é que funcionava? Era muito simples também. A Petrobras, quando contratava algum fornecedor, e os contratos da Petrobras são sempre gigantes, a pessoa que contratava cobrava um dinheirinho a mais, né? Então, por exemplo, um contrato de 1 bilhão virava um contrato de 1 bilhão e 30 milhões. Esses 30 milhões eram divididos. Uma parte ficava com o PT, o resto era dividido com o diretor da área que fazia a contratação e com o operador. Isso tudo que eu estou dizendo consta das delações confirmadas pela Polícia Federal e até pelo STF.
Além disso, e isso é a parte mais interessante, o lucro auferido pelas empresas que ganhavam esses contratos, ele também era distribuído. Uma parte ia como doação em campanhas eleitorais de políticos envolvidos, outra parte ia para o exterior e outra parte era desviada por meio de compras e reformas de imóveis, por exemplo, triplex e sítios. As principais obras envolvidas, aqui vale a pena prestar atenção, as principais obras envolvidas no esquema do Petrolão foram a refinaria Abreu e Lima, aquela que deveria custar 2 bilhões e acabou custando 20 bilhões. Agora vocês já sabem por quê. O Comperj, o complexo petroquímico aqui do Rio de Janeiro, a refinaria Presidente Getúlio Vargas, no Paraná, e a famosa refinaria de Pasadena, no Texas, que tinha sido comprada pouco antes por 80 milhões de dólares e 2 anos depois foi comprada pela Petrobras por mais de 1 bilhão de dólares. No Mensalão e no Petrolão estão as sementes da crise de corrupção sem fim na qual o Brasil se encontrou. Nessas obras do Petrolão estão a semente da insuficiência de abastecimento do Brasil, que hoje afeta a nossa capacidade de reagir à crise do petróleo. E você, Cristina Grêmio, que achou de todas essas declarações que têm vindo a público da delação de Marcos Valério, Cris? Eu concordo com o Mota que é a notícia mais importante do momento e é surpreendente que ela não esteja repercutindo em absolutamente todos os veículos de imprensa. Então, aquela mesma imprensa que é rápida em condenar quem é denunciado por assédio sexual ou um ex-ministro da Educação que eventualmente teria ajudado a levar pastores para não sei onde, facilitado não sei o quê, denúncias por enquanto meramente vazias fazem um escândalo, páginas e páginas de jornais, semanas a fio, sem falar o que fizeram na CPI da Covid, né, com aquelas vacinas que nunca foram compradas, mas seriam a prova da corrupção no governo Bolsonaro. E agora um escândalo desses, uma delação dessas, que vamos lembrar, foi homologada pelo STF, pelo então ministro Celso de Mello. Agora ela vem à tona, mas ela foi homologada pelo STF quando ainda estava rolando o Mensalão. E eu lembro do dia em que o Marcos Valério, na Papuda, pediu proteção porque estava ameaçado de morte. Provavelmente foi quando ele ouviu essa declaração aí do Paulo Okamoto, se não me engano, que ele falou agora, que o destino dele seria o mesmo de Celso Daniel. A gente sabe que a morte de Celso Daniel é o fantasma que mais ronda o PT até hoje e que mais desafia a todos nós brasileiros que queremos ver esclarecimentos sobre mortes, sobre desaparecimentos de pessoas, sobre acidentes inesperados, e fica isso tudo num limbo com um povo aí da esquerda gritando eternamente quem mandou matar Marielle, sem se preocupar com quem mandou matar Jair Bolsonaro, quem mandou matar Celso Daniel, quem mandou matar Toninho do PT, porque dentro do PT há vários assassinatos. Lembrar também que só no caso Celso Daniel há outros 7 ou 8 assassinatos na sequência de testemunhas do crime. Mataram o legista que descobriu que ele tinha sido violentamente torturado por 2 ou 3 dias antes de ser morto. Então, não só foi um crime hediondo, como extremamente hediondo. Ele foi um crime muito cruel. Ficaram torturando, arrancaram depois as pontas dos dedos para não ser identificada digital, furaram todos os dentes com broca de dentista, segundo aquele legista, enquanto ele ainda estava vivo. E depois esse legista foi morto. O garçom que sempre servia Celso Daniel no restaurante que ele frequentava com muita assiduidade, foi morto porque poderia ter ouvido conversas dele. Então é uma sequência de crimes ali, até hoje não explicados, e teve troca de delegado que investigava. Então tem muita coisa para se descobrir nesse crime do Celso Daniel, mas há sempre essa cortina de fumaça porque envolve o PT. Era um integrante do PT que se rebelou contra o esquema de superfaturamento de contratos do PT e de roubo mesmo, de caixa 2, de extorsão a empresários do transporte ali na região de Santo André, onde Celso Daniel era prefeito, e depois disso a gente viu que foi o embrião do Mensalão e o embrião do Petrolão.